4, 3, 2, começou. Gente, boa noite para todo mundo, tá certo? Espero que esteja todo mundo bem, com saúde, tá certo? Tomando todas as devidos cuidados por conta da pandemia, tá? A gente está aqui hoje mais uma vez no projeto Diálogos entre Comunicação e Cultura, um olhar multidisciplinar, promovido pelo Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, tá? Um projeto, né, em parceria minha, né, da professora Mananterra, que está aqui com a gente, do professor André Bonfim, que está com outras demandas, não pode estar aqui presente, tá? A gente agradece imensamente a presença de todo mundo que tirou um tempinho para estar aqui hoje, com um amigo, Talbert, né, meu amigo do Pós-Cult, né? Tivemos pouquíssimo contato, mas já firmamos uma amizade, uma parceria, aí ele decidiu retornar aqui, né, Talbert? E aí o Talbert está hoje aqui, tá bom? Para apresentar uma pesquisa que ele desenvolve, né, dentro dos estudos dele. Estava me contando até nesse tantinho aqui que já está bastante adiantado com a dissertação, viu, professora Manoel? Viu? Já está bem adiantado, tá? E aí o Talbert, você vai falar suas credenciais, tá, Talbert? Caso você queira, tá? Mas o Tranquilo. Talbert Igor Santana de Oliveira vai hoje, né, falar de Oficina Filme de Doido, Arte, Economia Solidária e Saúde Mental, tá? Então, aquele mesmo esquema, tá bom, Talbert? Você apresenta, daí a Uhum. gente deixa aberto para as considerações, né, da plateia, né, acerca da sua pesquisa, tá bom? Qualquer Tran- necessidade, estamos aqui. Tranquilo, Rony, muito obrigado. Antes de mais nada, eu vou abrir aqui um pequeno slide que eu montei, e aí você me avisa se está aparecendo aí em tela cheia. Apareceu aí? Sim, Ah, pronto, muito obrigado. Bom, muito boa noite para quem está aqui presente, quem está assistindo. Muito obrigado pelas presenças de vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Rony Barreto, a Manan também, o pessoal da UFOB, por esses encontros, que são muito interessantes, diálogos entre comunicação e cultura, as pessoas envolvidas, as pessoas responsáveis também por esses encontros. Meu nome é Talbert Igor, sou fotógrafo, cineasta, pesquisador e mediador, e hoje eu vou apresentar sobre um trabalho que eu desenvolvo na Rede Geral de Economia Solidária e Saúde Mental, chamado Oficina Filme de Doido. Eu sou bacharel em arte com formação em cinema e audiovisual pela UFBA, estou graduando em comunicação e produção cultural pela UFBA também, e sou mestrando no pós-cultura da UFBA, em cultura e sociedade. Sou colega de Rony lá no pós-cultura. Bom, antes de adentrar nesse tema da minha apresentação de hoje, a Oficina Filme de Doido, eu preciso primeiro apresentar a Rede Gerar para vocês. O que é a Rede Gerar? Porque toda essa experiência que eu desenvolvi vem a partir daí, né? Então, a Rede Gerar de Economia Solidária em Saúde Mental é uma experiência que acontece através do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, em parceria com a CETRE, a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda do Estado. Ela nasceu com um projeto de extensão que tem até hoje a pessoa responsável, a professora Mônica Nunes, que é do Instituto de Saúde Coletiva, né? E o que é a Rede Gerar? A Rede Gerar, ela trabalha com a economia solidária e saúde mental, ela busca autonomia e inclusão social de pessoas em sofrimento psíquico por meio da capacitação do trabalho e da economia solidária. Então, esse é o objetivo maior da Rede Gerar, né? E é isso, é um projeto, uma iniciativa que nasceu e até hoje faz parte da Universidade Federal da Bahia. Eu comecei, o meu primeiro contato com a Rede Gerar começou em 2015. Eu era aluno do bacharelado interdisciplinar em artes e fui participar, tive uma seleção para bolsista e eu me inscrevi e tal e consegui a seleção, entrar no Gerar. E comecei a desenvolver um trabalho de documentação, de criação do acervo visual, fotográfico, audiovisual e memorial da Rede Gerar. Então, como eu sou fotógrafo e cineasta, eu comecei, minha função era essa, né, trabalhar com fotografia e audiovisual, mas trabalhando a partir da trajetória da Rede Gerar, né? Então, a Rede Gerar, ela nasceu no final de 2014 para 2015, e em 2015 ela estava se estruturando, então eu peguei muito esse comecinho da Rede Gerar, e foi um começo com muita dificuldade, porque não tínhamos uma sede fixa, e mais tarde eu vou explicar um pouco sobre isso. Então, a gente sempre fizemos sempre atividades pontuais e intervalos de tempo grandes,
e em locais de Salvador bem pontuais, assim, através de parcerias e tal. Então, eu vou falar um pouco da importância desse acervo audiovisual e fotográfico, que é contar a narrativa por outro viés, que é através desses atores sociais que fazem parte da luta antimanicomial, desses convivas, dessas pessoas usuárias dos CAPs e da rede de atenção psicossocial. Essa fotografia, então eu vou mostrar algumas fotografias a partir de cada ano. Essa fotografia de 2016 foi do Ato Fora Valências, no Farol da Barra. Essa figura central aqui, segurando o megafone, é o Eduardo Cáliga. Ele é uma representação muito importante aqui da saúde mental e da luta antimanicomial na Bahia. Aqui é uma oficina de teatro que aconteceu em 2015, lá no teatro também, no Teatro Castro Alves. Foi uma das primeiras oficinas que a Rede Gerar fez, né? Então, a Rede Gerar, ela trabalha com essa capacitação através da arte e do trabalho criativo, mas não são atividades pontuais para terapêuticas, são atividades para capacitação através do trabalho. Então, essas oficinas que eu vou mostrando aqui vou mostrar para vocês, elas são formadoras e voltadas para isso, para capacitação do trabalho, né? Aqui é a Oficina de Teatro, 2015, teve mediação de Renata Berenstein, que é diretora teatral do Grupo Cênicos, se vocês me conhecem, depois dei uma pesquisada, que é um grupo aqui de Salvador, formado por pessoas que fazem tratamento nos CAPs, diversos CAPs aqui de Salvador, né? Aqui é uma outra oficina de customização, também de 2016. Essa oficina aconteceu lá na Moraria, no espaço Aikido, numa parceria que fizemos com a academia de Aikido. Então é isso, se você for reparar, a gente tem uma atividade que é no Teatro Castro Alves, tem outra que é lá em outro bairro, tem outra que é na UFBA, então são locais pontuais que através de parcerias, de muita dificuldade com essas parcerias, porque não é fácil, não foi fácil no começo, né? Achar locais que pudessem ser propícios, né? Que eles pudessem fazer essa parceria. E aqui a oficina Criando Moda, 2017, aconteceu no Instituto de Saúde Coletiva, da UFBA, onde quem mediou essa oficina foram duas pessoas, não sei se dá para ver aqui com o mouse, estou mostrando, essa aqui é a Anderly, ela é atriz, ela também faz tratamento em CAPs, e ela é atriz de cênicos, e ela mediou essa oficina de Criando Moda, de customização, junto com Girlane Almeida, que não está nessa fotografia, mas vai aparecer em outra, que também é outra figura muito central, importante para a militância da luta antimanicomial na Bahia. Ela também é atriz, é artesã. E aí, através essa oficina, foi em 2017, através dessa oficina, tivemos a preparação para um desfile. Na mesma semana, o resultado dessa oficina foi para um desfile que fizemos na Biblioteca Central da UFBA, porque estava tendo uma feira grande assim, do Estado de Economia Solidária, e a Rede Gerar estava lá participando, vendendo as produções dos grupos que fazem parte da rede, os grupos dos CAPs, e tivemos esse desfile no final. Aqui são alguns personagens desse desfile. Aqui é Raimundo, é uma figura central também da luta antimanicomial da Bahia, e é isso foi em 2017. Então, eu peguei algumas coisas pontuais de cada ano, né? Tivemos outras atividades, mas foram pontuais porque não tínhamos ainda um espaço físico nosso, né? Então, a gente estava trabalhando sempre com essas parcerias pontuais e deslocando o tempo todo, né? E aí, em 2018, depois de muito esforço, conseguimos um espaço que fica, até hoje, funciona. Vou falar um pouco mais sobre isso. Agora, na pandemia, está mais restrito, né, por causa da pandemia, mas em frente à reitoria da UFBA, aqui em Salvador. Esse espaço é um espaço cedido pela UFBA, é uma casa, chama Casa Geral de Economia Solidária e Saúde Mental, e essa fotografia do dia da inauguração, 2018. Nesse dia tivemos muitas atividades, tivemos a abertura da loja também, com a venda dos produtos, das oficinas e da rede, dos grupos da rede. Aqui nas paredes vocês podem ver algumas fotografias que fazem parte desse acervo que eu desenvolvo desde 2015, sobre a rede, sobre a Economia Solidária e Saúde Mental aqui em Salvador. E é um acervo muito diversificado e muito rico assim, de experiências aqui, né, na Bahia e também no Brasil, porque algumas dessas figuras são muito importantes para o movimento antimanicomial nacional. E aqui foi essa abertura da loja, né? Então, a partir de 2018, tivemos
esse espaço nosso. E aí, antes que tínhamos oficinas pontuais que funcionavam durante um mês, durante uma semana, passamos, então, com esse espaço físico nosso, a termos oficinas que durassem muito mais tempo. Então, por exemplo, em 2019, 2018 e 2019 já começou essa oficina de pintura, uma oficina ministrada por Ana Pedrosa, que aconteceu durante um bom tempo, até foi interrompida por causa da pandemia, né? Mas funcionou e as produções, vocês podem ver nas fotografias, são as produções, algumas dessas produções da oficina, e essas produções eram comercializadas e voltadas para, tinha capacitação e voltadas para a economia solidária e experimental. Então, o lucro que era vendido era distribuído entre as pessoas que participavam da oficina. E aí, isso foi em 2019. Em 2020 tivemos a pandemia e a Rede Gerar, em 2020, teve que ficar um pouco fechado por isso, até pensar também por causa do fim do contrato, do edital que tinha feito, né, com a CET e tal, e tinha que renovar, então essas coisas burocráticas pararam também, além da pandemia, né? E aí, em 2021, a Rede Gerar voltou com um novo formato, dessa vez um formato virtual, um formato novo, de oficinas online. Então, essas oficinas eram distribuídas para os grupos das pessoas que estavam participando dos CAPs aqui em Salvador, Centro de Atenção Psicossocial, e eram ministradas dessa vez, essas duas senhoras aqui nessa fotografia, Dona Rita e Girlene Almeida, elas frequentam, fazem tratamento no CAPS e são professoras da oficina de Fuxico, chamada Fuxicando, e aqui nessa outra imagem temos Dona Lia, que foi um profissional contratado, e temos o seu Newton também, que estava fazendo a formação com ela na oficina de costura, e ele faz tratamento também no CAPS aqui do Garcia. Então, a Rede Gerar, através dessas oficinas virtuais, tivemos essas duas oficinas e mais duas oficinas, 4 oficinas, oficina de costura, de fuxico, de TA e de mosaico. E o interessante é porque nessas oficinas virtuais, a gente estava intensificando a formação de outras pessoas para estarem à frente ministrando as oficinas. E essas pessoas são as pessoas que fazem parte da rede dos CAPs e que fazem parte da Rede Geral, né? Seu Newton, Dona Rita, a Girlene, que viraram monitores e mediadores, né? Mediadoras. Bom, eu estou fazendo essa introdução toda para entrar no meu tema, que vai ser o filme de doido, né? Então, eu estou finalizando aqui, só estou mostrando agora esse print aqui, que é o YouTube, o Facebook e o Instagram da Rede Gerar. Se vocês quiserem depois dar uma pesquisada, o Instagram é rede.gerar, o Facebook é Rede Gerar de Economia Solidária em Saúde Mental e o YouTube também. Lá vocês vão ver vídeos da trajetória, de oficinas, de coisas que aconteceram, fotografias e mais conteúdos voltadas para a economia solidária, a luta antimanicomial em saúde mental e economia solidária em saúde mental, né? Bom, aí, explicado isso da Rede Gerar, eu vou entrar agora na oficina Filme de Doido. Eu estou desde 2015 fazendo esse trabalho na Rede Gerar, né, construindo esse acervo, essa memória fotográfica, audiovisual, memorial dessa trajetória, 2015, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar, de fazer uma oficina. A professora Mônica Nunes conversou comigo e perguntou se eu não poderia, já que eu sou fotógrafo cineasta e trabalho com isso, propor algum tipo de oficina, né, para a rede. E aí eu pensei bem e comecei a elaborar, a partir das minhas vivências, principalmente através de uma CCS que eu fiz na minha época de graduação do bacharelado em artes, na FACON, na Faculdade de Comunicação da UFBA, uma CCS chamada Memória Social e Identidades, Audiovisual como Tecnologia Social em Educação. Essa CCS viajava, a gente estava sempre viajando pelo interior da Bahia e aqui em Salvador também, em alguns bairros, fazendo oficinas de cinema, audiovisual e fotografia para alunos e professores da rede pública de ensino, né? E trabalhando com território, com memória, com vivências, e através de tecnologia muito acessível, né? Celular, câmera barata e fotografia de arquivo, de acervo. Então, eu comecei a elaborar essa experiência que eu tinha, que eu passei um bom tempo tendo essa experiência na graduação,
que é essa experiência da UFBA, e uma outra experiência que eu tive durante um tempo no coletivo Cacimba, coletivo Ambulante Cinema Baiano, que eu fundei com outros colegas do curso do bacharelado de artes, e também a nossa proposta era essa, era de fazer oficina de cinema pelo interior do estado, com tecnologia acessível. Então, eu trouxe essas duas experiências e pensei, porque eu nunca tinha tido contato mediando alguma coisa para o público da saúde mental, né? Então, eu tive que readequar muita coisa e trazendo essas experiências e mesclando. Então, surgiu essa oportunidade, surgiu essa ideia, né? Fazer uma oficina Filme de Doido, que é pegando a linguagem da fotografia do cinema e trazendo para no trabalho coletivo com essas pessoas que iam participar da oficina e que elas pudessem utilizar dessas linguagens para falar delas mesmas, para trazer as vivências delas, a memória, a geografia, a trajetória pessoal, coletiva, e criar e ter formação em cima disso e gerar renda e gerar formação, né? Então, essa foi a proposta, e aí eu achei que fosse ser mais trabalhoso, assim, porque eu achei que fosse ficar muito, muito abstrato, mas as pessoas se interessaram muito e eu tive uma boa margem de inscrição, assim, no começo da oficina. Depois a oficina ficou com um número mais reduzido de pessoas, pela metade, porque as pessoas têm muitas dificuldades aqui no o público da saúde mental, as pessoas que fazem tratamento no CAPES, porque muitas delas não têm passe de ônibus, elas moram em locais muito afastados do centro, por exemplo. A Casa Geral fica no centro, né? Então, tem dificuldade com várias coisas, várias questões, né? Então, teve essa questão no começo da oficina, mas os primeiros contatos foram muito interessantes, porque as pessoas se interessaram muito. Era um público muito variado, se vocês forem olhar nas fotografias, de idade, de escolaridade, de trajetórias, e também de serviços que frequentam, né, que fazem tratamento. Alguns eram dos CAPs, outros eram do CAPs AD, álcool e outras drogas. E aqui essas fotografias são dos primeiros contatos. Eu trouxe, então, os equipamentos todos são da Casa Gerar, do projeto, da rede, e eles e o tempo todo eu busquei trazer uma abordagem que fosse horizontal, que não fosse, eu não estivesse ali sendo professor de uma oficina e você tem que fazer isso e pronto. Eu tentei dialogar o tempo todo, né, com essa postura de que tem esse tipo de linguagem, esse tipo de conhecimento, e eu estou aqui apresentando para vocês, nós vamos trabalhar coletivamente, vocês vão pegar no equipamento, eu estava instigando e incentivando coisas, e o tempo todo deles trabalharem com as vivências deles, né? Então, isso facilitou muito, porque são vivências ricas e trajetórias muito diversificadas, então, eles têm essa ânsia natural de falar, né? Porque pelo estigma da loucura e o preconceito, as pessoas sempre foram limadas, né? Sempre foram podadas na sociedade e excluídas, marginalizadas. Então, esses foram os primeiros contatos. Aqui são outras fotografias do processo da oficina. Riquinha aqui sentada, Samuel. Então, eles foram se apropriando do equipamento à medida. Os encontros aconteciam uma vez por semana, às terças-feiras, e aconteceu exclusivamente no segundo semestre de 2019. Foi um tempo curto para esse tipo de experiência, mas foi uma experiência que eu julgo que foi muito rica e muito muito feliz, assim, acho que ela valeu muito, assim, a experiência, o resultado foi muito positivo, e as pessoas, aos poucos, mesmo com um dia só de oficina, uma tarde, elas não faltavam, elas estavam sempre ali, as pessoas que ficaram até o final, que não tiveram esse problema, né, que eu mencionei anteriormente, e elas foram se apropriando da câmera, a gente ia discutindo, eu projetava filmes e trechos e mostrava, dava teoria de cinema, de fotografia, mostrava exemplos e eles iam para a prática para experimentar, para tentar mexer no equipamento e foram desenvolvendo a linguagem deles, eles foram aprendendo. Né? E aí, a partir disso, a gente fazia sempre os exercícios, né, tanto de audiovisual, de fotografia, e depois projetávamos na parede da Casa Gerar.
E aí eles se viam nas filmagens que eles mesmos tinham feito, e tinham captado o áudio com gravador de áudio, com gravador profissional, tinham feito a filmagem, a fotografia, e eles se viam e eles começaram a se reconhecer enquanto realizadoras e realizadores daquilo, né? Daquilo que eles estavam fazendo, do que eles estavam querendo dizer. Então, eles elaboravam um roteiro a partir dos interesses em comum, individuais, mas em comum, coletivos. Teve essa unidade, né, das pessoas que estavam participando. E isso foi muito bacana de ver esse reconhecimento que eles começaram a ter, né, enquanto realizadoras e realizadores. E a partir desse reconhecimento, do pegar no equipamento, do começar a construir, a criar obras através dos exercícios e pensar em elaborar coisas, começamos a ter uma formação do grupo de trabalho. E essa imagem, por exemplo, foi a gravação, estávamos fazendo a gravação do primeiro curta-metragem que fizemos, que eu vou mostrar um teaser daqui a pouco. Aqui é o Raimundo, que é o Fabrício, desculpa, aqui no centro, dando entrevista, e Rosângela fazendo a entrevista, essa moça aqui, e aqui Riquinha fazendo a captação do áudio da entrevista. Então, vocês podem ver que as pessoas estavam muito comprometidas. Esse espaço aqui é da Casa Gerá, que aqui ao fundo é a loja Gerá, da Comunidade Alimentar. E aí, isso foi a grande sacada, eu acho que foi dessa experiência, foi essa didática horizontal, essa metodologia e a forma da criação que estavam fazendo coletivamente. E as pessoas estavam muito envolvidas e estavam produzindo, né? Começaram a produzir, começaram a entender a lógica da criação da fotografia e do cinema, né? Das possibilidades. Então, eles enxergaram as possibilidades e começamos, então, a partir disso, a traçar o que viríamos fazer mais à frente, né? E aí, o que viemos a fazer foram esses desdobramentos da Oficina Filme de Doido, que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro desdobramento é o curta-metragem O Que Não Tem Pá, Não Tem Casa. Foi a primeira experiência de trabalho concreto da oficina, né? Que aqui a direção é coletiva das pessoas que estavam participando, vocês podem ver os nomes aqui das pessoas, as fotografias também, o som direto também. Então, a única coisa que eu fiz nesse curta-metragem foi a edição, porque seria ainda, pelo espaço de tempo e pela questão de computador, de programa, de edição ser mais complexo, eu não tive a oportunidade de trabalhar com isso, né? Mas eu mostrei como é que faz uma edição, trabalhamos, eles viram isso, entenderam a lógica de como é que é você fazer um filme, os processos, né? Então, tivemos muito tempo, assim, por incrível que pareça, mesmo um encontro semanal, de pincelar essas etapas todas da criação da fotografia e do cinema. Então, eu vou mostrar aqui esse teaser de 1 minuto do filme. Esse samba é pra você. Por vezes, minha loucura vai vir sem ordem, como as plagas do mar das águas do além. Ele que está sempre me dando força, ele faz parte da minha rede de apoio. E esse instrumento foi ele que fez, ele junto com o mestre dele de capoeira. Sou Rosângela, vim do Capes Rosa Garcia. Trouxe aqui o material, uma foto minha com meu filho. Tem uma sandalinha que representa quando ele calçava e um anel que ele me deu Dia das Mães. Eu acredito que é a identificação da obediência, porque pretos e pretas velhas, né, são os orixás. Almir, coautor Almir, que botou o título da minha fotografia, deixa o prego que o martelo chama. Bom, esse foi o primeiro desdobramento da oficina, e a partir disso fizemos esse filme. Esse filme tem 12 minutos, se eu não me engano, e a ideia foi o seguinte: tudo isso foi discutido e feito coletivamente. Então, surgiu a ideia no meio deles, assim, de falar do território de cada um, da trajetória de cada um, de elementos que são importantes para cada um deles, né? Então, cada um trouxe elementos físicos, objetos que são importantes de algum jeito para eles, assim, para a vida deles. E a partir disso eles começaram a falar abertamente sobre isso, né? Sobre
a subjetividade de cada um. Então foi bacana, porque foi uma coisa, de novo, eu pontuo isso que eu acho muito interessante, uma demanda deles, e eles se apropriando dessa linguagem para falar deles, entendeu? Então foi muito bacana isso. E aí, a partir disso, tivemos esse filme e fizemos cópias em mídia física, em DVD, para comercializar. Então, cada cópia dessa saía pelo preço de R$ 10 na época, em 2019, e elas foram comercializadas na Casa Gerá, na loja da Casa Gerá. E esse aqui é Fabrício, esse de chapéu, com algumas pessoas que estavam lá no dia teve um evento na casa, essas pessoas foram lá participar do evento e compraram algumas coisas na loja, algumas pessoas compraram e compraram também os DVDs e tal. E fora isso, o DVD, eles mesmos levaram cópias, dividimos cópias, e cada um levou uma certa quantidade de cópias para comercializar durante nos lugares que frequentavam, para a família, para o círculo de amigos, na rua também, porque muitos circulam a pé, e também nos CAPs. Então, eles levaram essas mídias, essas cópias, isso foi... vendemos muitas cópias mesmo, e tivemos um retorno muito simbólico, financeiro, né? Então, todo esse lucro de venda de DVD foi convertido e dividido igualmente para as pessoas que participavam da oficina. Então, foi muito bacana isso, porque foi um retorno muito simbólico, assim, além do retorno financeiro, mas um retorno para a autoestima, para o reconhecimento enquanto artista, enquanto fotógrafo, cineasta, criador de conteúdo. Então, foi muito bacana. E aí, esse foi o primeiro desdobramento. O segundo foi esse fotolivro, Quando Falo e Ouço as Minhas Vozes, que é um trecho, esse título é um trecho tirado de um poema da Estela do Patrocínio, que é uma mulher, uma pessoa que passou boa parte da vida, uma mulher negra que passou boa parte da vida encarcerada no manicômio, no Rio de Janeiro, e morreu nesse manicômio. Enfim, então é uma história muito, muito, nesse sentido, triste do que ela passou nesse manicômio. E ela é poeta e ela escrevia a poesia dela conhecida como falatório, né? Porque ela estava o tempo todo falando a poesia dela de uma coisa de uma forma muito orgânica, né? E aí eu peguei esse trecho desse poema e virou esse título do livro, desse fotolivro. Essa fotografia de capa é de Almir Bispo, que é da oficina também. E aí é o seguinte, esse rapaz da fotografia é o Givaldo Oliveira. E aí a proposta desse fotolivro é o seguinte: fizemos esse curta, e aí começamos, logo na sequência, começamos a comercializar, começamos a pensar no que faríamos a seguir, né? E aí eu falei, vamos trabalhar com fotografia e tal agora? Vamos e tal. O que é que a gente pode fazer? Começamos a discutir e tal. E o Givaldo, ele também é poeta, e ele tem essa poesia, que ele até usa um trecho dela nesse documentário. E aí as pessoas gostaram muito dessa poesia dele, e aí surgiu a ideia de trabalhar, a partir da poesia do Givaldo, que se chama A Minha Loucura, a poesia dele, surgiu a ideia de que cada um tentasse traduzir, mostrar como é que era a relação de cada um consigo mesmo, com sua loucura, com a forma que via o mundo de forma subjetiva, e dialogando com esse poema do Givaldo, A Minha Loucura. Então, esse fotolivro, ele já está finalizado, ele está em processo de impressão agora, está atrasado a impressão por causa de problemas burocráticos e tudo mais, e a ideia é que ele fosse comercializado e revertido para o lucro para as pessoas que participaram da oficina. Mas como está sendo impresso pelo governo do estado, ele não vai poder ser comercializado. Então esse livro vai ser distribuído, essa primeira tiragem vai ser distribuída para os CAPs, para as pessoas que participaram da oficina, dos serviços aqui de saúde mental de Salvador, né? Então essa é a fotografia de capa. E aqui aqui são duas páginas, na verdade, né, que divide no meio. Eu botei assim no PDF. Aqui a fotografia, essas fotografias são de Luiz Marinho, que é outro participante da oficina, e aqui tem um trecho do poema do Givaldo, né? Eu vou ler para vocês. Minha loucura vem de dentro do silêncio do eu, que às vezes fala, às vezes grita, às vezes quer viver e por outras 1000 vezes quer morrer. Então essas imagens, essas fotografias do Luiz, elas dialogam muito com esse trecho do poema. Eu acho incrível essa sequência.
E essas fotografias foram todas feitas na Casa Geral, assim, foi um processo criativo muito gostoso de ser feito, porque as pessoas... Foi muito incrível essa experiência, porque as pessoas estavam muito engajadas o tempo inteiro, então foi muito orgânico, foi muito natural esse processo de construção coletiva, sabe? E esse livro foi incrível, assim, foi muito lindo. E aqui é outro trecho do livro, né? Essa fotografia é de Samuel Leandro, esse aqui da foto é o Luiz, que fez as fotos do Givaldo anterior, né? E aqui é outro trecho do poema. Minha loucura vem da certeza do ronco de fome que incomoda a barriga de algum louco na rua da amargura. Minha loucura vem em asas de borboletas, mil cores, que pousam em flores de infinitas formas e olores. Então, aqui é um trecho também desse... Então, o livro é um livro fotográfico que tem esse poema, um poema grande, bonito do Givaldo, e as fotografias se dialogando com esse poema, e são fotografias, e as cenas foram pensadas por eles também, eles trouxeram coisas de casa, e cada um estava tentando dialogar a sua loucura, a sua forma de lidar com a sua loucura, com a sua forma subjetiva, e com esse poema, que eles gostaram muito também. Aqui são outras fotografias, são fotografias do Givaldo, esse aqui é o Samuel, nessas imagens. Então, a gente trabalhamos muito formas, né, de linguagem fotográfica, de cinema, cinematográficas, e eles exploraram muito, assim. Foi muito gostoso, porque o tempo inteiro era experimentação na prática, também tinha teoria, e era, tipo, eles podendo ver o que eles estavam fazendo, e isso incentivava, isso foi crescendo, foi sendo cada vez maior, sabe? Aqui é uma fotografia de Rosângela Costa, que é o seu Almir, esse aqui é o Fabrício Carvalho. Aqui são outras fotografias, o Fabrício fez essa imagem, essa fotografia, aqui a Rosângela fez essa outra, e aqui é uma fotografia do Samuel. Essa aqui é a Rosângela, esse aqui é o seu Almir. E aqui é uma outra imagem com esse outro trecho, uma imagem do Luiz Marinho com esse outro trecho do poema, né? Minha loucura é como o pôr do sol que insiste em se repetir e ser único a cada dia. E aí, finalizando aqui, estou finalizando já a minha apresentação, esse livro fotográfico, fotolivro, já está pronto, já está em fase de impressão, e são essas imagens produzidas por eles, com o texto deles, a poesia, e ficou um objeto de arte muito rico, assim, muito bonito. A ideia é que futuramente, depois dessa primeira tiragem, dessa primeira impressão, as futuras possamos fazer alguma parceria, ou então tentar imprimir pela Casa Geral mesmo e comercializar essas cópias para gerar renda, né, para essas pessoas. E aí, um último desdobramento, um outro, né, que eu estou trazendo aqui, o último dessa apresentação, é uma experiência riquíssima, assim. Fabrício Carvalho, ele está aqui segurando o gravador de áudio, ele, depois dessa experiência na oficina Filme de Doido, ele começou a trabalhar, tem interesse em trabalhar com som, com captação de som, e hoje ele é o técnico de som da Casa Geral. Esse sou eu aqui filmando a oficina de Fuxico, com Dona Rita e Girlene, e ele trabalha comigo hoje na Casa Geral, ele é remunerado por isso, ele é técnico de som da Casa Geral, além de também trabalhar com monitoria na oficina de mosaico, como aprendiz do seu... Eu esqueci o nome dele agora, me faltou a memória. Então, hoje ele é um desenvolvimento muito interessante também da oficina, porque hoje o Fabrício ele é técnico de som, a partir dessa experiência e desse aprendizado que ele teve na oficina. Então, eu acho muito bacana isso. E agora eu estou finalizando aqui, eu deixo aqui meu site, se vocês quiserem dar uma olhada, tem meu trabalho de fotografia, de audiovisual, de cinema, e também tem os filmes que eu fiz em parceria com o Nizam, do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, é um grupo de estudo, e eu fiz uns filmes sobre alguns personagens centrais da luta antimanicomial daqui da Bahia, né, de Salvador. Então tem o filme sobre de Girlene Almeida, de Raimundo, que são personagens centrais aqui. Ele é ator, ela é atriz, eles são artesãos também, são artistas, e com trajetórias de vida assim, muito ricas. E também deixo meu Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada depois lá, que tem também uns trabalhos meus lá. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Muito obrigado pelo espaço,
pela atenção, pela fala e pela presença de vocês mais uma vez. Albert, não tem como nesse momento virtual a gente não ficar, né, com resenhas paralelas, né? E aí eu conversando com a professora Manã, né, o Cão Grandioso, né, essa ação, e eu acho que reverbera muito com a fala que o John, que é egresso do nosso centro, né, fala sobre quão importante esse tipo de atividade, de ações, né, que a universidade pública, não é, ela consegue desenvolver. E acima disso, né, quando você tem comprometimento e gosto de querer fazer e brilho no olho. Eu acho que quando a gente tem brilho no olho, a gente passa por todos os desafios e questões, né, e faz as coisas acontecerem, né? Eu conversava com o Manan justamente isso, né? A gente tem muitos desafios, né? Por conta de todos os ataques que nós que defendemos o ensino público gratuito e de qualidade temos, né? Para que as coisas aconteçam. A gente até estava brincando que esse evento que a gente faz hoje aqui é muito fruto disso, tá? Da gente pensar, de colocar e de ser um espaço aberto, né? De interação, de conhecimentos, tá? De troca, de experiências e, acima de tudo, né, para a gente estimular os outros a definitivamente a querer fazer as coisas e querer fazer acontecer, porque acredita, né, aí o quão, né, a educação, especificamente, né, se a gente pensar as artes visuais, tá, e eu não vou me falar muito, que a professora Mona vai se debruçar mais sobre isso, né, ela realmente consegue transformar e modificar a vida das pessoas, né. Eu tenho uma frase do abuso do sindicato que eu faço parte, né, que fala que a universidade pública salva vidas, ela muda vidas. Eu acredito plenamente disso. Eu estou aqui extasiado, né, com a riqueza do seu trabalho, né, com a riqueza das ações que você mostrou e colocou aqui, né, e fico feliz, tá, de você ter, quando a gente terminou a edição 1, né, ter colocado, eu quero voltar para falar de novo, eu posso falar de outro trabalho. Eu falei, pode, claro, o espaço é aberto, como é aberto para todo mundo que queira estar aqui, né, tirando um tempo, né, da sua vida para estar, aí eu vou dar uma de publicitário agora, né, publicizando, não é, o seu trabalho, né, e fazendo, e dessa vez agora com um trabalho gravado para depois as pessoas poderem, né, assistir, né, a gente espera que as pessoas depois a gente vai divulgar depois, tá bom, gente, o canal do site, né, o YouTube do centro, para que as coisas aconteçam, tá? Parabéns, realmente, tá bom? Aí eu vou passar a fala para a professora Manã. E aí, gente, também está aberto nos comentários do público, tá bom? Professora Manã, que deve estar com a língua coçando. Hoje eu tô mais calminha, mas eu tô. Nossa, tá um trabalho incrível, né? Incrível trabalho. Impressionante esse povo aí que estuda com o Rony, né? Fazem 1001 coisas, né? Então, assim, parabenizo, né? Como disse o Rony, né? Esse brilho no olho, né? Porque é isso que a gente precisa ter mesmo, né? Para poder fazer algo que efetivamente, né? Transforme, né? Primeiro eu gostei muito do nome, né? Esse nome é muito legal. Oficina, filme de doido, né? Porque coloca num lugar, você já entra, né, num lugar que é um lugar, na verdade, quase de alegria, né? Assim, porque, né, remete a uma coisa mais alegre, mais feliz. E aí eu me impressionei com a profundidade da poesia, né, daquele livro fotográfico, assim. Bom, as imagens são, né, até aquela imagem, então, que tem uma imagem que são 3 fotos dele e no meio uma que ele tá balançando a cabeça, então que não fica, né, não faz o foco, assim, e ela me chamou muita atenção, porque ele o tempo inteiro, né, assim, perdão, eu não lembro o nome do artigo do poeta, né, mas ele coloca o tempo inteiro em questão, né, a sua loucura, o que é a sua loucura, de que forma ele vive essa loucura, né, como ela chega para ele, e para mim isso foi bem impressionante, porque ele consegue ter uma dimensão, né,
da questão que, claro, que, como você disse, né, eles acabam ficando muito, eles são, né, deixados, eles sofrem muito preconceito, mas, ao mesmo tempo, assim, o que me veio é que ele tem muita consciência do que ele vive, né, dessa vivência, dessa existência dele, através dessa poesia, desse livro Poesia, né, não sei. Você não chamou assim, né, você chamou livro fotográfico, não foi? Fotolivro. Fotográfico, né? O nome dele é Givaldo. Givaldo, bom, o Givaldo. Então, e aí fico muito tocada, né, de como a arte efetivamente, né, tem essa proposta, né, no fim das contas, né, auxiliar a gente. Aí eu digo isso de maneira geral, porque a mim também, né, ela não só auxilia, né, me dá uma espécie de empoderamento, de ter consciência de quem eu sou, mas também me coloca nesse lugar que eu senti na poesia dele, que é um lugar de consciência de quem efetivamente eu sou, né? Não, a loucura, na verdade, para ele, né, é uma loucura que não... É uma loucura, o que eu sim, né, assim, o que eu percebi ali, claro que foi muito rápido, mas assim, a minha percepção é que a loucura agrega, sabe? E aí eu achei isso muito interessante, porque quando a gente olha de fora, né, a gente olha, e aí eu digo a gente, eu mesmo, vou falar na primeira pessoa do singular, vai ser melhor, né? Porque quando a gente olha, né, quando eu olho, quando você falou, porque tem um preconceito, né, eu percebi isso em mim, né, porque quando eu vi filme de doido, eu levei para um lado que seria divertido, e aí você traz, na verdade, as oficinas, que é uma espécie de ressignificação da loucura, né, para eles. Então, e aí eu entendi que, na verdade, as oficinas criam essa consciência, né, trazem para a gente, né, essa consciência, não que eles não tenham, acho que eles têm, mas a gente consegue, na verdade, ter essa percepção. E aí, claro, queria saber um pouco mais, assim, porque foi muito rápido, então, de como é que foi esse processo mais detalhadamente, assim, se você né, influenciou diretamente, como é que é, mais, assim, um pouco mais detalhado só o trabalho, pedindo, né, para falar um pouco mais desse livro fotográfico, e fazendo uma demanda aqui, porque eu estou vendo minhas alunas de mediação cultural, né, Rony? Arte, comunicação e mediação cultural, e que a gente fala, na verdade, dessa função da arte como, na verdade, uma construção desse acontecer solidário, né? E que esse fato, esse acontecer, na verdade, ele transforma, né? E muitas vezes ele transforma e ressignifica, né? Não só contextos, né? Meios, mas também muitas vezes até o nosso papel social, né? E aí acaba que beira aí ao que você trouxe, que é essa consciência de que a loucura, na verdade, ela é muito mais abrangente e agrega muito mais na vida dele do que a gente imagina. Enfim, então queria que você falasse um pouco disso, se você puder, claro, e quiser, de se você também tem essa percepção, e aí como é que ela se deu durante a oficina. Sim, posso falar sim. Queria agradecer a Rony pelo retorno e também as pessoas que estão participando aqui, que eu vi agora alguns comentários. Lucas, meu irmão, ele é psicólogo, ele está aqui. Acho que é a primeira apresentação minha que ele vê, e é bacana que seja essa. Breno também, meu irmão, assim, um amigão meu, e as pessoas todas que estão comentando e estão participando aqui hoje. Muito obrigado, e você também pelo retorno, mano. Posso falar assim, foi na verdade esse processo da oficina
foi toda, como eu pontuei, de forma horizontal. Eu não busquei ditar nada, podar nada de um processo criativo. Eu estava o tempo todo ali tentando formar um grupo de trabalho a partir da linguagem, que pudesse dialogar e trabalhar com a linguagem do cinema, da fotografia, do audiovisual, e que eles pudessem se apropriar dessas linguagens para criar coisas, para falar deles mesmos, para transformar as coisas. Entendeu? A arte, você contou bem, a arte tem esse papel de transformar e dar sentido para a vida. Acho que eu falo por mim, assim, que a arte, para mim, é o maior sentido, assim, de viver, de estar vivo, de enxergar o mundo, porque, para mim, né, é um processo, se não tivesse essa coisa do sensível da arte, da transformação que a arte traz, acho que seria muito mais complicado viver. E a arte tem esse papel, né, e transformador. E a oficina foi dessa maneira. Eles compraram a ideia o tempo todo, eles estavam muito abertos. Eu estava até receoso no começo, porque poderia ser... Porque tem muito desses exemplos, assim, eu já vi. Nós já fizemos isso no CAP, de forma terapêutica, não tem necessidade de fazer isso. E eles entenderam onde é que a proposta da oficina queria chegar, nessa capacitação e nessa criação, né? E eles compraram a ideia, e esse processo do livro, por exemplo, essas fotografias são todas deles, assim, eu não mexi em nada, eles pegaram na câmera, o processo de criação das imagens, o tempo, de discutir, foi tudo coletivo, foi um grupo de trabalho, as coisas foram discutidas coletivamente, eles foram trazendo coisas, vamos trazer, eu propus, vamos trazer coisas de casa para o dia, vamos fotografar semana que vem, e a proposta vai ser essa, todo mundo já discutiu, concordou. Eu quero trazer tal coisa, vou pensar tal coisa, vamos fazer assim. Isso foi de maneira mais orgânica, assim, foi indo. E essas imagens, eu gosto muito dessas imagens, eu acho imagens muito fortes, assim, bonitas, plasticamente, na linguagem de cada uma delas, e dialogam muito e casam muito com esse poema do Givaldo. O Givaldo, ele é um poeta incrível também. O Givaldo, por exemplo, ele, na oficina, desde o começo, ele estava com dificuldade de pegar na câmera. Ele é do grupo da oficina, ele era um dos mais jovens, assim, e ele tem facilidade de mexer com o celular, assim, mais do que algumas outras pessoas, mas ele travou de pegar na câmera e ficava desistindo fácil, mas ele fez imagens ali incríveis ali, por exemplo, aquela sequência, são 3 fotos de preto e branca do Samuel, borrada, aquelas imagens é do Givaldo, e ele que fotografou, tipo assim, eu não fiquei pegando na mão de ninguém para fotografar, não, nem para filmar. Eles filmavam, fotografavam nos exercícios, e foi todo um processo crescente, não foi do nada, e não foi fácil assim, do nada caiu bonitinho no colo, não, foi um processo de trabalho árduo, e eu acho que só deu certo porque as pessoas compraram a ideia, né, e porque foi uma coisa horizontal, não foi uma coisa impositiva, né. Então, e eu acho que para você trabalhar e construir com saúde mental, você tem que trazer essa proposta horizontal, você não pode chegar de maneira impositiva e querendo impor as coisas, não, porque, enfim, diversos fatores. Mas, a partir dos exercícios que a gente ia fazendo, eles iam filmando, fotografando, projetávamos o que estavam fazendo o tempo todo, eles iam vendo, eu ia conversando, olha só, lembra sobre enquadramento, não sei o quê, a gente ia projetando e conversando, e eles iam vendo, eles iam se vendo e iam vendo o que estavam fazendo, então isso foi muito importante. E aí eles foram crescendo, velho, e no final, quando eu vi esse livro assim, eu vi pronto, né, eu montei o livro e editei as fotografias, a única coisa que eu fiz foi isso, as fotografias são todas deles, o poema do Givaldo. E quando eu vi esse livro pronto, eu falei, caraca, que trabalho incrível, que lindeza, que potência esse livro, esse trabalho deles. E a potência é deles, assim, é um trabalho coletivo, mas é deles, assim, coletivo entre as pessoas que estavam participando daquele processo inteiro. E eu acho que o nome da oficina, Filme de Doido, é para trazer isso, né, de que para futucar mesmo o estereótipo e a questão do preconceito, porque doido, segundo a concepção popularesca e banal, é a pessoa incapaz, é a coisa vulgar, que é incapaz de fazer qualquer coisa, que está lá jogado no canto, que apanhou sempre da sociedade, historicamente, e várias outras coisas. E aí mostrar que é o filme de doido, mas o doido está se apropriando dessas linguagens e está construindo e falando deles, sobre eles, para eles e para as outras pessoas também, construindo, mistificando coisas. E estão se
se capacitando através da economia solidária, uma coisa também que eu acredito, que a Rede Geral trabalha com isso também. Tem questões, mas que está, como tudo na vida, tem coisa a se melhorar, mas está buscando, isso, né? Lidar com outra forma. E o Fabrício, por exemplo, ele era outro, ele não conseguia também fotografar e tinha muita dificuldade, ele é muito agitado, muito disperso. Ele hoje é técnico de som da Casa Geral. Eu chego lá, o Fabrício, vamos gravar agora esse episódio aqui da oficina, para tal, tá tudo ok. Aí ele liga o equipamento em inglês, ele sabe mexer, ele senta lá e fica lá concentradíssimo, assim, ó. Fabrício, ok, aperta o play lá, grava, salvei. Tipo assim, ó. E eu acredito muito nisso, eu acredito na transformação da arte e eu acho que a experiência foi curta, foi um semestre em 2019, infelizmente só aconteceu durante esse semestre, por causa de vários fatores, inclusive da pandemia, e também por recurso do projeto, patrocínio e tal. As coisas estão mais restritas agora, estão mais online, então não teria como voltar com essa oficina. Mas é uma proposta que eu tenho vontade de voltar a fazer e continuar, né? A ideia era essa, era que era um dia na semana, na terça-feira, a ideia é que isso foi no primeiro semestre. A partir do segundo semestre de 2020, no primeiro semestre de 2020, eu já ia botar 2 dias na semana na oficina e no segundo dia iam ter 2 monitores da primeira formação para eles estarem lá enquanto monitores da oficina, entendeu? Então, eles mesmos iam começar a fazer a capacitação entre eles. Então, a ideia era essa. É uma ideia que não foi para frente por esses fatores que eu falei. Mas era isso, assim. Não sei se eu respondi tudo o que você perguntou, se dá mais alguma coisa. Não, maravilhoso. É isso, né? Acho que até a Ana colocou aqui, né? É uma perspectiva que você tem, tá, Albert, em relação à arte, né? E aí com esse foco metodológico, né? Que é voltado para a arte, né? Eu acho que você também disse, né? Que eu não estava ali fazendo terapia, né? A proposta não era terapia, a proposta era capacitá-los para fazer arte, né? E aí acho que isso ficou muito claro. Mesmo que a temática tenha sido lá, né, no livro fotográfico, a loucura, né? Na verdade, ela veio numa poesia assim super potente, né? E consciente. O título é esse. O título do livro é Quando Falo e Ouço as Minhas Vozes. Então, a proposta traz essa proposta inicial de novo da oficina, do que é a oficina. Eles falando por eles mesmos, sabe? Porque tem muito isso na saúde mental, ainda hoje tem muito isso da área da saúde, dos profissionais de saúde falarem pelas pessoas que fazem tratamento nos CAPs, e como se limasse esse processo criativo. Então, essa proposta deles poderem utilizar dessas linguagens para falar deles mesmos é importante para muita coisa. Claro, até porque você tá, né, você ainda você traz essa proposta dessas oficinas artísticas. Então, pro campo da arte, você proporciona, né, trabalhos em criatividade, de modo em que eles se tornem autônomos, né? Que você falou, o cara já virou técnico, um deles já virou um técnico lá, né? Eu queria capacitar, né? Então, assim, já né? Então, é muito interessante, aí, né, concordo com o que a Ana colocou, né? Que a sua perspectiva é uma perspectiva diferenciada, né? Você não foi lá fazer oficina de doido com os pobres dos doentes mentais, né? Não foi isso, né? Você foi lá porque você via uma potência ali e você queria trazer isso. Então, isso para a gente, assim, ficou muito claro. E, né, e aí a sua metodologia, ela realmente, né, transformou no campo da arte. Então, pô, parabéns, é muito lindo, assim, muito bacana o trabalho. Muito Espero obrigado. que, né, espero que você consiga, né, continuar, né, essa trajetória aí, porque, poxa, ficou muito legal. Estava conversando com o Rony, muito obrigado. Quando, no final do semestre passado, ele falou, tem essa possibilidade do segundo encontro. Aí eu falei, pô, Rony, eu estou pensando quero participar sim, tenho muito interesse, mas eu quero falar de outra coisa, porque eu falei da minha pesquisa no primeiro,
quero falar sobre outra coisa que eu já desenvolvo há um bom tempo, desde 2015, né? E aí, em 2019, que eu fui fazer essa experiência, mas é uma experiência de vivência minha também, porque eu trabalhei durante um bom tempo na UFBA, na CCS, fazendo essas mediações em audiovisual para professores e alunos do Estado. Então, trabalhando com memória, com território, com vivência, com popular, com as regiões interiorianas mesmo, assim, íamos muito em povoado e tudo mais. E eu nasci na roça também, então eu trago muito essa vivência tá muito ligado a essas coisas que me interessam, e enfim, aí isso tudo, essa mistura toda foi que deu nessa dinâmica da Oficina Filme de Doido, então eu trouxe essas vivências todas, assim. O que mais que eu posso falar? Sim, aí essa ideia da Oficina Filme de Doido, eu estou pensando, assim, em talvez em trabalhar isso no doutorado, assim, porque eu estou no meu mestrado falando sobre a cultura, sobre a cidade de Cipó, e aquela questão que eu falei no primeiro encontro, dessa formação e do popular na cultura de Cipó, nessa formação histórica do turismo e tudo mais. Mas essa é uma experiência que eu acho muito rica, assim, não só para mim, mas foi também para eles, mas que eu acho que dá para desenvolver isso no doutorado. Assim. Eu fiquei pensando nessa possibilidade, estou pensando, mas ainda não tenho certeza, mas é uma possibilidade. Perfeito, Talbot. Professora Manan, obrigado pelas observações, tá? E a gente sempre comenta aqui, né, Manan? Aqui é um espaço aberto, tá? Então, vou dizer para o público, tá? Quem tiver interesse, quem tiver alguma pesquisa, algum projeto em andamento e queira, é só entrar em contato com a gente, tá bom? A gente se reúne e aí a gente monta, né? Não pode ser mais por agora, a gente está no final do semestre 2 da UFOB. Mas a gente vai ter uma terceira edição, tá? A gente já está visualizando a terceira edição, tá? O espaço está super aberto e eu acredito muito, e até mesmo aqui o próprio projeto, né? Porque depois a gente pensou, eu falei, mano, eu acho que a gente cometeu meio que, na verdade, o projeto tinha que ser arte, comunicação e cultura, tá? Porque em todo momento aqui a gente também fala da arte, né? E do casamento perfeito que a arte faz com a comunicação, né? Eu vi muito o que você produziu, muitos trabalhos, né, que é muito parecido com o que o TCC de Publicidade e Propaganda pode proporcionar quando você pensa num livro, fotografia, né, como um produto, ou as próprias oficinas, ou o próprio filme que você faz, não é? Então, você consegue desenvolver possibilidades, né, que vão e faz algo também, tal, que é fazer com que a universidade ela fique próxima da sociedade, que esse é um dos grandes desafios, né, que a gente tem, não é, de vislumbrar e de justamente assim, né, eu acredito que as ações de extensão elas são feitas, né, principalmente, né, para você dar um famoso retorno, né, que as pessoas têm, né, de dizer que a gente que é da área da comunicação e da arte, a gente não consegue dar o retorno para a sociedade. E a gente dá retorno sim, tá? Assim, o seu projeto, ele demonstra, né, não precisa nem se colocar, nem comentar, né, o quão isso é importante e tudo mais. Eu vou, mais uma vez aqui, né, assim, as falas das pessoas só, né, comentando sobre essa questão de como o projeto potencializa as capacidades e habilidades, né, dos envolvidos, né, o projeto seu Move Vidas. E para o público também que tiver aí, gente, algum questionamento, alguma fala, que queira abrir o microfone, queira falar, sintam-se à vontade, por favor. Acho legal ler também as colocações mais para cima, né? Que a gente não lê, que tem uns... O Lucas quer dar uma palavrinha, mano. Depois a gente faz uma leitura, pode ser? Lucas, por gentileza. Oi, vocês me ouvem? Sim. Uhum. Tá. Eu só vou reclamar com o Talbot antes de falar, porque ele está dizendo que a primeira apresentação dele que eu vejo é mentira dele. Eu já vi outras. Eu queria, Talbot, que você pudesse comentar uma coisa que sempre me chama a atenção em experiências artísticas, né? Trabalhando a questão da saúde, promoção da saúde, que é o lugar da arte como se fosse uma ocupação, uma atividade, assim, uma coisa assim para passar o tempo, né? Pelo menos é algo que eu observo às vezes, né? Na dimensão mesmo da percepção que as pessoas têm da arte como uma via de trabalho com saúde mental, com a questão da promoção de direitos, como se fosse uma mera ferramenta, ou enfim, uma coisa quase que utilitarista. E no seu projeto dá para perceber muito bem que a essência da coisa me lembra muito a questão da arte-educação, né? Ou seja, a arte por si só, ela é
a forma de fazer, né? Não é uma ferramenta apenas, né? Então, se você puder comentar um pouco sobre isso, se a relação da arte com a saúde mental, se você acha que de fato ela extrapola essa dimensão da arte como uma ferramenta, mas sim como uma via, enfim, como a forma de fazer. Obrigado. Obrigado pela sua colocação. E não, eu falei que era a primeira desse tipo de apresentação. Você já viu outra apresentação minha, mas essa eu acho Tudo bem, não precisa se defender, não. Coisa de irmão. Eu acho bacana a sua colocação e eu acho que a arte extrapola qualquer. Ela é muito plural, né? Ela não tem como você falar da arte só como. A arte também é terapêutica, ela pode ser usada também como geração de renda, como capacitação, como forma de trabalho, e ela extrapola todos esses limites. Você não tem como só, ou então usar ela de um jeito só, mesmo que você fale, isso aqui é terapêutico, mas ela vai extrapolar de algum jeito ou de outro, porque ela é muito orgânica, ela está no mundo em tudo, sabe? E mesmo numa arte que nem você contou aí, de ser mais nesse sentido de trabalho terapêutico, da arte por si só e tal, mas até nisso ela extrapola. E o que mais você pontuou? E a arte, eu vejo isso da arte educação, mas eu acho que a Oficina Filme de Doido, ela também tem isso da arte educação, também tem a arte economia solidária em saúde mental, também tem a arte de forma individual e coletiva, subjetiva, a criação são várias influências e várias coisas que eu não consigo ver como uma coisa só, então enquadrar como uma coisa só. Eu acho que eu poderia falar que ela é orgânica e plural, assim, sabe? Acho que e eu vejo que ela tem esse poder de mover as coisas, né, de transformar as coisas. E eu acho que essa experiência é um exemplo disso, assim, concreto, muito concreto, pela diversidade das pessoas que estavam ali, pelas histórias, pelos resultados e pelo tempo, assim, curto também. É uma experiência também fora da curva também, assim, pelo curto espaço de tempo, mas eu acho que isso são várias influências também que acabaram ajudando que fosse uma experiência positiva. Eu pontuei algumas delas, mas eu acho que parte principalmente da abordagem, do lidar, do humano, do contato. Você pode querer trabalhar com a arte de diversas formas, mas se você tem um certo tipo de postura, as coisas podem não acontecer também, sabe? Então, acho que é a influência de muita coisa. Não sei se eu só respondi o que você perguntou. Respondido, Lucas? Sim, sim. Tá. Então, Obrigado, só vou retomar, tá? Vou só retomar aqui alguns comentários, tá bom? Aqui do chat, Lucas, tá? A Ana, né, colocou o link aqui, tá? Dos filmes, né, que você promoveu, tá bom? Tá? Aí o Lucas reforça, né, essa questão do entusiasmo das pessoas falando de coisas que elas amam, né? Acho que esse brilho no olho, né, seu, né, para ver. A Flávia também reforça isso daí, né? E como o filme, né, para ela deu um primeiro sentimento, depois, quando você apresenta, né, ela modifica, né, e vê o quanto o filme é refinado, super refinado e profundo, tá? Aí, vários elogios, seu trabalho é sensacional, da Hélia, tá bom? Aí eu coloquei pro YouTube do centro, tá certo? Tá? E aí a Ana agora quer falar. Ô, Rony, obrigada. É rapidinho, na verdade, é porque eu achei que Talbert devia ter falado mais desses filmes, porque esses filmes que ele fez em parceria com o Nizam, né, o Whisky, são incríveis, assim, e são narrativas dentro da saúde mental. E eu acho que eu só queria pedir para ele falar um pouco mais de cada um, falar inclusive do lançamento do filme de Raimundo, de como que isso foi importante para a comunidade antimanicomial e para a luta. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que é uma reverberação que as pessoas não têm essa dimensão. É importante esse espaço para a gente poder dizer sobre isso. Viu? Obrigada. Tá, obrigado. Lucas, pode ser depois da sua pergunta ou é uma pergunta similar a essa da Ana?
Pode ser depois, tranquilo. Tudo bem, então. Então, talvez por gentileza. Não, é porque, como bacana isso, Ana, obrigado pela lembrança de falar sobre isso. Mas é porque, como era da Oficina Filme de Doido, eu fiquei mais voltado para isso. É porque eu mencionei rápido, eu falei dessa produção, eu desenvolvi alguns filmes em parceria com o Nizam, Núcleo de Estudo Interdisciplinar do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, voltada para alguns personagens centrais da saúde mental aqui de Salvador, né? Algumas pessoas centrais. Uma delas é Girlene Almeida, tem o Raimundo também, e aí tem algumas outras histórias que fazem parte desse projeto que eu desenvolvi, né? Então eu desenvolvi uns 5 curtas-metragens, e o filme que a Ana mencionou de Raimundo tá lá a Ana colocou o link aqui no chat, muito obrigado, viu, Ana? No meu site que tem alguns esses filmes estão lá, na verdade. E esse filme do Raimundo, o título dele é O Monstro Brilhou Comigo. Raimundo, ele é ator desse grupo teatral Os Incênicos, e ele fala isso no filme, como a arte transformou a vida dele, né? Ele tinha uma trajetória antes disso, e a partir da arte e da saúde e da religião dele, o candomblé, ele começou a se organizar internamente, socialmente, e hoje ele consegue fazer as coisas dele, mora sozinho, consegue fazer as coisas dele, ele é artista, e ele fala muito ricamente, assim, num depoimento muito bonito, como a arte transformou a vida dele e como transforma, né? Então esse filme está lá nesse link, está disponível. E esse filme ele foi projetado, foi lançado na abertura do 4º Fórum Brasileiro de Direitos Humanos, e no ano de 2018, a abertura foi lá no TCA, nos Direitos Humanos e Saúde Mental, o fórum, né? E aí foi bem bacana, assim, as pessoas teve um retorno bem positivo, assim, também, as pessoas se emocionaram, e ele estava no dia lá, o Raimundo, ele participou da apresentação com os Incênicos, e foi bacana porque depois teve a projeção do filme e as pessoas começaram a gritar o nome dele, então foi muito bonito, assim, o TCA estava lotado. E tem um outro filme dessa parceria do Nizam, que é um filme que estava parado, assim, a finalização dele, desde 2018, que eu terminei de montar agora, recentemente, que também vamos lançar, que é sobre uma outra personagem, só que ela é de Jequiela, do interior, também. Tem outro personagem que é de São Gonçalo dos Campos, que é a Dona Zoe, e agora Vaneide, que é de Jequié. E o nome do filme é Vaneide Santos Souza, Toda a Gente. E aí ela fala sobre a questão da loucura dela, como é que é, e questão também da arte, né? Então é muito bacana. Só que esse ainda não está disponível no site, mais para frente eu vou disponibilizar. Ok, então todo mundo lá curtindo, tá bom? Os links aí do filme do Talbert, tá? Lucas, a fala é sua. Oi, Talbot, de novo. Tem uma coisa que sempre me chama a atenção nesse trabalho que você faz, que é a questão da coletividade, né? De uma ideia, de uma produção coletiva. Mas você, como artista, enfim, envolvido em várias linguagens, queria que, se possível, você comentasse essa questão de você, como artista, emprestar, né, o seu saber, enfim, o seu corpo, as suas habilidades, para pessoas que aparentemente são vistas, né, socialmente, como pessoas que não têm nada a oferecer, né, porque estão fora da ordem, digamos assim, ou da linha de normalidade. E como é isso para você, né? Porque você tem um processo. Como é que é o processo de autoria, né? Porque assim você concebe, pensa, mas leva para o diálogo, né? Junto, né? Na oficina. Mas também há esse momento em que os próprios doidos, né? Eles vão produzir aquilo que eles desejam produzir. E você está ali emprestando, né? Seu corpo, sua presença para fazer esse manejo. Então, eu queria saber como é isso para você. Eu imagino que não é uma coisa simples de responder, mas eu acho que, como sua apresentação, você fala com emoção, né? Então, como é que é isso para você enquanto artista, né? Porque a gente sabe que a produção de um artista, né? O conceito, aquilo que ele produz, aquilo que aonde ele goza, né? Na produção dele, é um lugar assim de muita importância, né? Que ele compartilha com o mundo. Nesse caso, além de compartilhar com o mundo, você partilha uma outra coisa, né? Não é um produto que você partilha, né? É um processo, enfim. Se você puder comentar sobre isso.
Obrigado pela colocação e bem interessante. Eu acho que um pouco que você já falou responde isso. Você falou vocês falaram, algumas pessoas falaram aqui, Rony, a Manã, a Ana, você também, algumas pessoas nos comentários desse brilho assim que vocês repararam na forma que eu falo sobre isso. Eu acho que vem muito daí porque primeiro que eu acredito nisso, né, nessa forma de construção, de diálogo. Eu acredito e construo as coisas, procuro construir as coisas assim artisticamente. Por exemplo, eu sou fotógrafo e eu trabalho muito com fotografia no contexto mais popular, assim, não trabalho muito com ensaio. Na verdade, não trabalho quase nada com ensaio, então eu trabalho muito documentando a cultura popular, por exemplo, fotografando a cultura popular, interagindo com as pessoas. E o processo fotográfico é um processo muito íntimo e, ao mesmo tempo, singelo e rico e plural, porque eu acredito nisso, que você não é só você não faz a foto sozinho. Eu gosto de fotografar quando pego as pessoas desprevenidas, quando elas não estão me vendo. Eu faço muita foto assim. Mas mesmo assim, quando eu faço essas fotos assim, a pessoa está ali, ela está existindo e ela está compondo uma cena que eu vejo e que é uma construção coletiva, porque eu não faria essa foto se ela não estivesse ali, se ela não tivesse aquela subjetividade, aquela vivência. Então é uma troca. Eu capturo aquilo, mas ela está me oferecendo coisas. Por exemplo, acontece muito isso quando a pessoa está percebendo que eu vou fotografar ela, assim. E mesmo assim eu consigo pegar, antes que ela consiga fazer uma pose, assim, tal, de algum outro pose, algum outro momento, mas mesmo assim tem uma troca ali, que é do momento do fazer artístico. E isso é muito subjetivo, assim, eu acredito nisso, é uma coisa que me dá prazer de pensar e de trabalhar dessa forma, não só na arte, mas da coletividade, assim, da construção, do ajudado, da circulação dos conhecimentos, sabe? Eu acho que você não vai ficar menor ou não vai limar o seu conhecimento, o seu processo, se você compartilhar conhecimento, trajetória. E acho que eu enriqueci muito com essa experiência da oficina Filme de Doido. Então eu não vejo, nunca vi assim eu tô ali para ensinar e eles aprenderam comigo. Não, o tempo todo eu pontuei isso inclusive para eles, assim, eu acho que foi uma grande coisa assim no começo, que nos primeiros contatos eu falei, essa é uma experiência coletiva e horizontal aqui, eu vou estar aqui mostrando coisas para vocês, mas é uma construção nossa, assim, coletiva. Eu não estou aqui para ter uma postura de estar ensinando coisas para vocês e eu sou professor, assim, nem me chamo de professor, vamos conversar em outro tom, sabe? Então, trazendo essa coisa mais para perto e não ficar tão distante, assim. E é uma experiência que é rica, assim, que eu estou aprendendo coisas, aprendi coisas, enriqueci muito minha trajetória de vida pessoal, artística, pessoal, e eles também são trocas. Eu acredito na arte como troca. Tem a sua parte subjetiva, individual, mas são trocas. Você não pode criar sem influências do mundo ou de outras pessoas ou das trocas, sabe? Eu acredito nisso. E se você faz muito pensando dessa forma, acho que a coisa fica muito oca, esvazia, assim. Pode até ser muito talentosa, muito artística, muito técnica, mas eu acho vazia, sabe? Não é viva. Eu acredito na arte como uma potência viva, assim. Talvez ter aqui você realmente deu um monte de publicitário, viu? Porque os comentários que se seguem, né, como o título, né, da sua fala hoje, né, a Beatriz, né, é Bia, né, Mano? É Bia nossa aluna? É a Bia. Ah, tá. Então a Bia coloca aqui, né, falando que o que a trouxe, né, eu acho que há outros que também estão aqui, é como o título, né, que coisa é essa, né? Que filme é esse? Tá? Isso é muito importante, né, para se colocar, né, e tá verificando, e o Lucas aqui está agradecendo a partilha, né, nesse momento. A Ana colocou o nome aqui do filme, é o que não tem pá, não tem casa, é o nome do filme, do documentário que produzimos da Oficina Filme de Doido, e o nome do fotolivro é Quando Falo e Ouço as Minhas Vozes. Perfeito, perfeito. Gente, o espaço está aberto, tá, para quem quiser aí abrir, tá bom? Abrir o microfone, escrever no chat, tá bom? Aproveitar esse espaço que a gente tem aqui. E reiterando, tá? Que a gente vai ter mais um evento a semana que vem, tá bom?
E a Ana, que levanta aqui a mão também, né? Vai fechar, né, Ana? Dia 4 somos nós que estamos... Dia 4 não, perdão, peraí, gente. Dia 1º, né? Dia 1º de setembro, a Ana está aqui falando com a gente. Só queria tá bom? apontar uma coisa, licença, rapidinho, porque a Beatriz perguntou aqui do filme. Esse filme, eu acho que eu não falei isso aqui hoje, esse filme da Oficina Filme Doido não está disponível ainda, porque tivemos essa pausa do Gerar, e a ideia era que, quando voltássemos, comercializar de novo em mídia física e tal. Então, não está disponível na internet para não ter esse imediatismo da obra, né? Então, não ficar... Porque a gente estava com a intenção de comercializar ainda, né? E o fotolivro, ele vai ser disponibilizado aqui em Salvador, e eu não sei se vai chegar também para o interior, mas a ideia é que circule aqui nos CAPs e também para as pessoas que participaram da oficina. Lá no meu site, nessa aba que a Ana disponibilizou aqui, tem outros filmes que são essas produções que eu desenvolvi em parceria com o Nizam, da UFBA. Tudo bem. Ana, por gentileza, pode falar. É dia 1º a fala da Ana, tá? A gente vai depois mandar... Mas dia 25 tem uma outra colega, tá? E aí deixem agendado aí esse momento nas quartas-feiras para esse papo aqui, né? Mais do que envolvente e bom, né? Envolvente e efervescente. Não, eu só queria fazer uma brincadeira, porque Taubert respondeu a Lucas dizendo das trocas, né? E aí ele finalizou dizendo que o trabalho com a arte são trocas sempre, né? E aí eu pensei exatamente no título desse filme, né? Quem não tem par não tem casa, né? Então, com o próprio filme do Filme de Doido, vocês já deram a resposta. É isso, vai ser um prazer, viu? Obrigada, Taubert, foi tão lindo de escutar. Muito obrigado a todos vocês que falaram. E falar que esse título, que não tem, eu não mencionei aqui, mas o que não tem par, não tem casa, é um trecho também de uma poesia de um poeta mineiro chamado Manuel Lua Cheia. Acho que a Ana pode falar um pouco sobre ele, e na apresentação dela depois ela pode disponibilizar alguns livretos dele, porque estão online, né? Depois ela pode falar sobre isso. E queria, acho que se tiver mais alguma colocação, depois eu encerro, né? Não, tudo bem. Assim, a Jéssica aqui diz que fica mais calada, mas está aprendendo muito, né? Agradece, né? Incrível estar aqui aprendendo cada vez mais. Então, Jéssica, deixa aí agendado, dia 25, depois dia 1º, que a Ana vai estar aqui conosco, tá bom? Professora Manã, quer alguma observação acerca para a gente ir para a reta final agora? Não, primeiro também queria agradecer, né? Porque demais, assim, seu trabalho incrível. E fico muito feliz da gente poder fazer essas trocas, né? Porque a gente é isso, né? Os alunos aqui, a Jéssica, por exemplo, é aluna da gente de mediação, e a gente está falando desses trabalhos que são artivismo, né? Que são trabalhos de arte que são feitos, né, nessa micropolítica, né, do agenciamento, né? E que a gente muitas vezes se coloca. Quando a gente se coloca de mediador, a coisa flui, né, de uma maneira, a Ana disse lá em cima, né, de outra perspectiva, né, e não nessa perspectiva de que a gente ensina algo, né, mas que muitas vezes a gente aprende muito mais do que a gente ensina, né, e aí a gente consegue trazer, né, essas potencialidades aí criativas do outro, né. Enfim, aí eu te agradeço muito, porque o seu trabalho, né, que é isso, né, o título que marcou aí todo mundo, né, o Coisa de Doido, que pareceu que ia ser, o Lucas também trouxe, né, que a arte ia ser só podia ser uma oficina mais trabalhando manualidade, terapia e tal, e você construir um trabalho super denso, né, rico, em arte, né, com as pessoas. E aí isso é muito valioso, assim. E eu te agradeço muito de trazer isso para os nossos alunos terem essa percepção, né? Porque tem uma diferença, né? Claro, acho super válido fazer oficina terapêutica, super válido. E ensinar a fazer o fuxico, acho super válido isso. Mas, né, precisa virar uma chavinha, assim, você faz isso e aí tem um momento que vira chavinha, né? Porque aí sim a gente consegue. Foi o que você conseguiu, né? O Gilberto, né? Virou. Eu tenho problema com o nome, perdão. Divaldo. Divaldo.
né? Então, assim, ele, né, um puta de um artista, né? E aí isso ficou muito claro, né, assim, aqui, né, nesse trabalho aí que vocês produziram. Então, enfim, é isso. Muito bacana, muito obrigado. Voltem e te desejo aí muito sucesso, porque esse trabalho que vá para o doutorado, né? Porque a gente precisa de um doutorado também de ação, né? Acho que é muito legal esse processo mental da teoria, mas esse seu trabalho, ele faz teoria e ação, e aí transforma vidas, né? Muito bacana. Quando o Manan coloca o tema artivismo, eu lembro de uma disciplina que a gente fez, de seminários temáticos, talvez, que a gente leu o texto sobre artivismo, tá? Então, realmente, agora me deu estalo, tá? Então, eu quero agora que você faça suas considerações finais, por gentileza. Obrigado. Só para pegar o gancho da Manan, que ela falou isso da arte terapêutica, não é que eu não acho que, eu não me posicionei dessa maneira aqui, mas eu não sou contra a arte terapêutica, nem as formas de lidar com a arte, não. Acho que essa que é a minha abordagem, de lidar com a arte dessa forma, mas que a arte terapêutica também é importante, sim, mas eu também concordo com você de ter um certo limite, que você tem que passar desse limite também, você não pode ficar ali, porque senão fica naquele maneirismo, e naquela coisa que as próprias pessoas que fazem tratamento nos CAPs reclamam, né? Não tem objetivo isso, porque eu vou ficar repetindo isso para quê? Não faz sentido mais, entendeu? Então, você trabalhar com a criatividade delas e deixarem elas produzirem por si só, de criarem, inovarem, né? Então, não é você só ficar ali aplicando aquela coisa eternamente. E aí você pegar essas linguagens e mostrar como é que você pode elaborar com aquilo ali e deixar elas criarem, entendeu? Queria agradecer muito, assim, estou muito feliz pelo esse encontro, assim, ao Rony, de novo, mais uma vez, pelas parcerias e pelo convite, a você, Manan, as pessoas todas que participaram aqui hoje, que pontuaram, que falaram aqui no chat, que trouxeram questões, muito obrigado, eu espero que, e desejo que esse trabalho, essa experiência, possa ter mostrado outras possibilidades, outras oportunidades, outras formas de lidar com a arte, saúde mental, economia solidária, e porque foi uma experiência, para mim, assim, muito rica de vida, e que me marcou muito, e que é isso, eu agradeço muito assim, por essa oportunidade, e muito obrigado. Boa noite para vocês, se cuidem, boa semana, e é isso. Se tiver mais um outro convite mais para frente, fica à vontade, tá aqui. É aberto, né? A casa é de todo mundo, né, Manan? A gente vai ter uma terceira edição, tá? Então sinta-se à vontade, tá bom? É a gente que agradece, tá? Eu acho que a gente reforça essa questão aqui, né? O como a gente pode estar compartilhando, né, experiências, boas experiências, como o ambiente aqui é leve, né, mesmo na virtualidade, e como a gente demonstra aquela lógica, né, que a universidade pública ela faz acontecer. Tá? Ela acontece, ela faz acontecer. Então, isso. O espaço é aberto, tá? Para quem tiver vontade, se você quiser retornar, tá bom? E acho muito bacana que você está pontuando isso, Rony, desde de quando você começou a falar mais cedo, da universidade pública, né? Porque ela propicia essas experiências e ela é muito importante com essa interação com a sociedade, com as transformações sociais. E, por exemplo, as experiências que eu tive na graduação com audiovisual, professor e aluno da rede pública, isso foi modificando e eu elaborei outras coisas para trabalhar com outra coisa que é saúde mental. Então as coisas estão, parece que são soltas, mas não estão, não. E aí elas estão juntas. E a universidade pública é muito importante nesse sentido e é isso, ela transforma, né? Ela está sempre transformando. Definitivamente. Eu quero agradecer aos egressos aqui do nosso centro, aos nossos estudantes que estão aqui, tá bom? Ao público, né, que veio aqui prestigiar a fala do Taubert. E já fazendo o convite para a semana que vem, tá? A gente vai estar com a Mariana, que é também uma colega do Pós-Cult, tá? Que ela vai falar do projeto de pesquisa dela. A Mariana, além de colega do Pós-Cult, é a minha colega do grupo de pesquisa. E a gente finaliza essa edição com a Ana. Aí, Ana, por favor, publicize bastante para a gente também ter gente aqui para ouvir você falar, tá? Um abraço carinhoso em todo mundo, tá? Continue se cuidando, usando máscara, tomando todos os protocolos possíveis e necessários, tá bom? Até a semana que vem, tá bom? Boa noite, gente. Até semana que vem. Obrigada. Boa noite, até. Se cuida. Tchau. Foi muito bom participar com vocês.